Boa tarde, povo lindo, povo brasileiro! Uhul! Estamos com a nossa live, que maravilha! Essa live de estudarmos, né? Aprender nesse tempo o que nós estamos buscando, quais os valores que nós temos, que carregamos dentro de nós. Essas lives nesse mês de outubro têm um propósito pela nossa nação brasileira. Nós, Instituto Yahvé Shalom, somos educadores e por sermos educadores, sermos pessoas que entendem que somos o propósito. Você é o propósito, o ser humano é o propósito e em cada lugar onde Deus, princípio de todas as coisas, coloca você, Deus planta você como uma árvore, ali naquele território você é a pessoa que tem que entender sobre esse plantio, o crescimento dessa tua planta, a produtividade dessa planta, para que você esteja entendendo que desse território, dessa terra, é a terra que Deus escolheu para você frutificar, produzir, frutificar e multiplicar do fruto. É importante entendermos que nós estamos defendendo a educação por princípios. E essa educação por princípios, eu não sei você, mas eu sou uma guerreira pela educação de princípios. Eu acredito na educação por princípios. Primeiro Deus, depois outras coisas, elas estão todas sendo, através de Deus, acrescentadas. Então, primeiro a gente coloca o olhar no primeiro plano, primeiro mundo, plano céu. Duas esferas que a gente precisa muito entender sobre o Deus do tempo no alinhamento dessa esfera, desse mundo chamado Terra, e que é um território e você está nesse território. Eu estou neste território, você, Lourdes, está nesse território. E o que nós temos para fazer nesse território e sermos guerreiros nesse território? Parar de ficar olhando esse T numa visão externa, começar a olhar o T na visão interna. Isso significa que você tem e vive em esferas. Então nós temos uma primeira esfera que é a esfera do mundo, onde Deus, princípio, criador, existente, já no céu, no primeiro plano, daí ele vem nesse segundo plano e ele deixa esse segundo plano para que nós, dentro da palavra, para que nós venhamos cultivar esse plano chamado plano terra. E nesse plano chamado plano terra, nós governamos. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus governa, criou e governa, Ele nos ensina. E nós somos aprendiz sempre deste ensino do nosso primeiro educador, Deus. É Deus, no Salmo 32, diz que Ele instrui, Ele guia, Ele direciona. E Ele, além de criar, Ele vem para nos educar. Então, Ele é o princípio de toda a educação. Ele é o primordial. Ele é totalmente o primeiro que a gente precisa colocar os nossos olhos. A gente coloca muitos olhos aqui, né, nas coisas que são externas. E é por isso que eu chamo você, para você colocar os seus olhos para esse campo interno, para você entender quem você é no espírito, porque Deus existe. Você é no espírito, nesse plano. E aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Você governa sobre o que Deus... Por quê? Porque Ele fez a natureza, fez o mundo para que a gente aqui, a gente governe, cultive,
Aonde aconteceu a desordem, não foi ali naquele jardim, não. Foi lá no céu, no primeiro mundo, lá com Deus. Lúcifer perdeu a luz porque ele desobedeceu. Então ele veio para o abismo. Daí quando Deus fez esse mundo numa visão de universo, num todo, agora então Lúcifer ele sai do lugar porque ele está sem luz e ele quer apagar a luz daquela criação. Isso significa do humano. Ele não apaga a luz da natureza, de jeito nenhum. Porque isso é poderoso. O que Deus criou, ele não pode acabar com aquilo. Nem no dilúvio acabou. O que acabou foi a raça humana e sobrou aquele que Deus ordenou a pegar, colocar na arca, que foi Noé, que colocou tudo na arca para dar sequência da criação original de Deus. Então a natureza, depois que as águas do dilúvio abaixaram, ela voltou com o seu resplandecer, né? Porque a natureza resplandece, ela já tem luz própria, que é a luz do sol, ela tem até a noite a luz da lua e a luz das estrelas. Então a natureza de Deus é resplandecente. E aquilo que é treva não pertence à escuridão. Então essa escuridão tem que você entender que dentro da tua mente, aí nessa tua caixinha mental, precisa haver luz nas tuas inteligências. E essa inteligência que faz você olhar para dentro é a inteligência intrapessoal. Quando você tem a inteligência espiritual ativa, você tem a inteligência intrapessoal ativa, você vai ver que a inteligência intrapessoal com a espiritual se alinham, elas fazem você olhar para dentro e tudo dentro de você larga de ser treva e começa a ter luz, né, Natália? E nós estamos buscando entender nesse tempo dessa educação de princípio. Nós estamos aqui voltados e nós ontem falamos de Neemias. Hoje eu quero concluir essa live com o tema ainda de Neemias, porque você precisa pensar nisto que nós estamos falando de Neemias. Eu acredito demais, porque quando o Espírito de Deus falou conosco sobre o que está acontecendo como um plano da ação de Deus na reconstrução, na restauração do nosso país, da nosso território, nossa nação, e não tem como você não falar de uma aprendizagem para essa nação, porque você vai olhar e se você nasceu, é terra brasileira, você defende a tua nação. Então, você como igreja, você como ser humano, você que carrega valores, e os valores, eles são como bússola, eles vão direcionar você para o certo ou para o errado. Quem te direciona? Quem te guia, quem te ensina, quem te orienta, primeiro Deus. Daí ele traz Jesus, e Jesus ele vem e começa como mestre a te ensinar. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o maior mestre, meu mentor, teu mentor. E agora você modelando Jesus, você vai olhar e falar assim, nossa, o que ele veio trazer foi um ensino sobre o amor ágape, o amor fraternal. O amor, ele é mestre em amar. E ele não está fazendo distinção de pessoas, ele está dizendo que precisa haver unidade. Mas para haver a unidade, precisa ter aprendizagem. Então, essa live, ela vem para que a gente aprenda que nessa unidade, e eu acredito nisso, que Neemias, ele também viveu e ele entendeu que ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém, os muros que representavam a proteção, segurança,
algo que em Jerusalém já não existia mais no tempo. Então ele foi fazer um trabalho, ele saiu para trabalhar em função, em missão, em propósito, unindo forças. E o esforço foi para que toda uma nação fosse reconstruída. Reconstruir a cidade. Ai, gente, você consegue ler isso na espiritualidade? O que nós brasileiros estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo, e já não é agora não, já desde há uns anos atrás. Você precisa conhecer um Deus do tempo. Às vezes a gente pensa que Deus vai começar a fazer o negócio agora. A gente pensa já daqui para frente. A gente está acostumado, né, Ariane, a falar, deixa o passado. Mas aqui eu não estou falando deixa o passado, eu estou falando para você olhar no tempo do que já passou. Porém, na espiritualidade ainda não terminou. Não passou, porque Deus do tempo, ele não só passa por causa da tua idade, da tua dor, daquilo que você viveu, que é o teu passado, que tem uma história aí dentro de você e que você precisa reverberar dentro de você a tua história e você entender que você é o protagonista desta história, porque você é o propósito e o propósito tem o sacrifício. Então, pera um pouquinho, o que você está vivendo, que você tem que prestar atenção no que você está vivendo. Porém, o Deus do tempo, Kairos no Cronos, ele não alinha conforme eu alinho e como você alinha, não. Passado, presente para o futuro. Eu vou esquecer o meu passado. Porém, esqueça. Esqueça, porque Deus, se você pedir perdão, ele já esqueceu também. Porém, aí está dentro do teu subconsciente. Então, você vai ter que pegar e vai ter uma hora que você vai ter que fazer um techuvá, retornar lá, olhar os pontos e quem sabe no teu passado, onde você desalinhou, você vai pegar a linha para o teu presente, para o teu futuro. Então, você esquece, você reverbera. Você reverbera, nós estamos reverberando a todo momento. Quando você tem fé, quando você é uma pessoa que entende, compreende, tem luz na tua inteligência, você joga fora as coisas. Não, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que você vive, que você viveu, tá? Você não tem que carregar o lixo disso, mas você tem que entender que aquilo que você viveu faz parte de um processo. E o processo vai te levar a você ser o quê? Você ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que agora é curada, é liberto. Então você vai olhar para o futuro, né, Aline? E dessa forma você está indo para o teu destino, aquele que Deus já preparou para você, porque Deus tem tudo pronto. Então, quando a gente fala de um Deus do tempo, Neemias, ele foi olhar o que tinha acontecido no tempo e ele chora, por quê? Porque ele entende que precisava se levantar, ele se levantar. Deus colocou um choro dentro dele por Jerusalém. Deus colocou um choro porque estava destruído. Deus colocou um choro, dias ele ficou pensando no que tinha acontecido. Já tinha passado, estava tudo destruído, mas Deus queria levantar alguém. E nesse tempo que Deus queria levantar alguém, para o quê? Para reconstruir os muros, para reedificar as portas, ele levantou Neemias. E eu me apaixono por isto, sabe, Kizzy? Porque a gente vai olhar em Neemias no capítulo 3, nós vamos ver algo que é muito organizacional. É verdade. E quando a gente vai olhar para algo que é organizacional, a gente vai olhar que ordem e progresso, não vai existir progresso se não houver a ordem. E ordem é reorganizar.
organizar. Alinhamento é o que está desorganizado tem que suas composições se unirem para que haja uma só composição, isso é alinhamento. Uma só composição dentro de você para te dar um destino, para te dar uma linha, para você ir para a vida, para você seguir em frente. E quando você vai olhar para o que a nossa nação viveu, você vai olhar a destruição que aconteceu. Então, Deus não está olhando para o Brasil nesse momento. Deus já olhou para o nosso país. Como assim com Israel, que ele libertou, depois de anos, o povo de Israel orando para sair do cativeiro. Deus aqui não está falando para nós sairmos da nação. Deus está dizendo para nós que ele está reconstruindo, ele está com os olhos reposicionando, ele está com os olhos restaurando, ele está com os olhos uma reconstrução. Então ele está reorganizando para que a ordem aconteça. E para que a ordem aconteça, para que o progresso aconteça, a ordem tem que estar alinhada. Então, é importante a gente entender isso, né? Porque é fantástico quando você entende um Deus do tempo. Então, às vezes as pessoas falam assim, Deus resolveu olhar para o país. Não, Deus não resolveu olhar para o país agora, não. Já olhou. Deus já conheceu a nossa causa. E olha que coisa interessante, né? Porque quando Deus levanta Neemias, que chorou, lamentou, jejuou, orou ao Senhor, você acha que é agora que Deus está olhando? Deus só agora está pegando a intensidade do nosso coração. Ele está pegando a intensidade, a sensibilidade do nosso coração. Ele está unindo pensamentos, sentimentos num único propósito. E olha que com mal quer fazer. Então, a oração que Deus já colheu como incenso, já atendeu, foi manietar a corrupção. O demônio da corrupção, da feitiçaria e da corrupção nesse nosso país. Para que nós não perdêssemos. Porque Deus, é interessante, gente, porque Deus e a oração que Deus ama é dentro de uma verdade, é dentro da justiça. A justiça contém a verdade, a justiça contém a honestidade, a justiça contém as ordenanças de Deus. E às vezes a gente esquece disso. Esquece, né? Você fica orando às vezes tanto para ter alguma coisa, e enquanto que você não ora pela ordem das coisas. E a ordem das coisas vem pela ordenança de Deus. Então Deus, ele ordena. Então ele ordenou que os anjos do Senhor, o exército, a milícia de anjos do Senhor viesse trabalhar em favor do nosso país. Para o quê? Para alinhar este Brasil. Porque Deus ele vai deixar até quando? Até quando a injustiça operar? Nós somos um celeiro. Nós somos um celeiro de avivamento, avivalistas, biblicistas. Nós somos um celeiro de sementes, de produtividade. Somos agronegócio. Os nossos negócios dentro dessa nossa nação são para exportar, para alimentar a outras nações. E nós vamos alimentar muito mais. E eu creio que a educação de princípio, ela e se fundamenta no conhecimento dessa ordem de princípios de Deus, a palavra, o verbo. Eu creio nas verdades, eu creio na integridade, eu creio nos princípios de valores que estão dentro de mim, estão dentro de você. E essa deve ser a sua razão de viver. Você tem joias que você carrega dentro de você.
Você tem esmeralda, você tem zircônia, você tem berilo, você tem ônix, você tem safira, você tem brilhante, você tem valores dentro de você. Raízes de valores dentro de você, a integridade, a segurança é um valor, é uma pedra em que você deve entender, como Neemias entendeu. Neemias entendeu que Jerusalém, ele tinha, tinha que ser restaurado os muros, porque os muros representavam a proteção. Dentro de uma casa, o que se levanta como muro, é proteção. No lugar, muro, proteção. Então, os muros é a proteção. Uma casa, quando você levanta as paredes, é a proteção para quem vai morar dentro. Então, não havia segurança, agora ele foi reconstruir a segurança. E todo o esforço para reconstruir era para que Deus, o que era de Deus, no tempo, subsistisse. Por quê? Porque Deus perde? Não, Deus não perde para demônio, não. Mas Deus, nesse mundo, nesses dois extremos, que é o mundo céu e o mundo terra, ele coloca uma ordem para nós, na nossa mente, no nosso coração. Se você entender a palavra e ler a palavra, e saber ler nas entrelinhas da espiritualidade a palavra, para de ser espiritualista e começa você a perceber. Percepção é luz na sua compreensão espiritual, entendimento espiritual. Então, não leia por ler, leia numa ótica, fazendo com que você tenha revelação do que você está lendo. Então, quando você lê no Espírito, na espiritualidade, você consegue entender, conhecer. Conhecer, entender. Conhecer, perceber. Perceber, conhecer. Então, traz luz para dentro de você. Para você poder entender que a espiritualidade humaniza e nós estamos vivendo uma guerra assim. Nunca vista e nunca vivida como essa nesse tempo. E você está defendendo o quê? Não é defendendo quem? É defendendo o quê? Nessa live eu quero chamar a tua atenção para você entender o que você defende. Você está defendendo só você? Não, então você não está entendendo o propósito que Deus tem com você nessa terra. Porque se você olha só para o teu umbigo, se você olha só para a tua necessidade e não está nem aí com nada, você não pode ser falado, não pode ser chamado como uma pessoa que compreende o propósito de Deus. Você é um egoísta. Então você precisa entender que a educação, ela traz princípios. E a educação, ela é o conhecimento que se fundamenta em princípios, em ordem das verdades. Mas e as crenças? Se você foi educado em uma crença que é errônea, você está vivendo no erro. Chega uma hora que Deus vai vir e como ele traz para o próprio apóstolo Paulo, que era um homem dotado de inteligência e que defendia Deus, mas matava conforme a ideia dele. Ele perseguia os cristãos. Achava que defendia Deus, achava que defendia os valores de Deus. E Deus falou para ele: filho, você está errado. No que você acredita, está errado. Você inverteu os valores. Você não tem que matar os cristãos. Você não tem que perseguir. Você tem que enxergar. Você tem que entender o que você está fazendo. Isso daí é você, não sou eu não. Não fui eu que mandei você matar esse povo. Daí, o apóstolo Paulo, Jesus vem e tem um encontro com ele. E quando encontra com ele, deixa com que ele possa, que os olhos dele se apagam para depois Jesus fazer o milagre. Ele receber a visita, sabe, de alguém que cheio do poder de Deus, agora vem, toca nos olhos dele e ele volta a enxergar. Isso significa o quê? Que ele precisa de luz no conhecimento.
Mas como assim? Por quê? Porque o conhecimento não é só ouvir. Jó ouvia e dizia que já conhecia Deus. Agora ele, por todo o caos que ele passou, agora ele enxerga Deus. Então o conhecimento está numa ótica visual. Não é só na tua natureza dos 5 sentidos, só no seu ouvido. Não, é nos seus 5 sentidos. Conhecimento está nos teus 5 sentidos. E quando você enxerga, aí é que você tem a luz dentro para você poder saber que a tua espiritualidade, você precisa ter luz nela, enxergar, porque senão você está vivendo uma vida, quem sabe, espiritual nas trevas. Isso significa o quê? Sem luz no conhecimento, sem revelação da verdade. Então, Neemias, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa. E como eu estou já há algum tempo dizendo, e eu creio nisto, sabe? Vanessa, Natália, quem está aí comigo hoje, sabe? Eu acredito que Deus já manietou o demônio da corrupção e ele começou a levantar o Neemias. Eu vou ficar com isso, gente. Vou ficar nisso. Eu entendo que isso está acontecendo. E quando ele manietou o demônio da corrupção, a gente viu por alguém que se levantou dentro do nosso país e começou a desbancar. Sabe aqueles bonequinhos efeito dominó? Que começa, desbanca um e vai caindo todo mundo? Gente, nós precisamos continuar. Deus quer que a gente aqui no Brasil continue a trabalhar, se esforçar pela essa reconstrução agora, porque manietou um demônio, aprisionou um demônio, é lógico que esse demônio vai babar de ódio, vai babar de raiva. Olha lá, no princípio de todas as coisas, quando apagou a luz de Lúcifer, que era chamado anjo de luz, ele foi para o abismo. E daí o que ele ficou fazendo? Ele ficou lá olhando e querendo atuar novamente. E uma forma dele atuar é dentro da inteligência humana. Obras da carne. Feitiçaria é uma obra da carne. Uma obra da carne. Ali em Gálatas você vai ver obras da carne. Feitiçaria. Corrupção é a obra da carne. Não tem nada a ver com Deus. Traz inverdades. Então, peraí um pouquinho, quem tem isso é o ser humano. Por quê? Porque está dentro do coração do ser humano. Forma ideias, forma ideologias, forma a visão de algo que... pergunta para Deus se Deus está com isso. Porque Deus não pode, gente. Ele não ama a desonestidade. Ele odeia a desonestidade. Não são valores de Deus. A desonestidade, a desordem. Então você tem que entender isso. Seres humanos desordeiros. Nós precisamos entender que agora nós já estamos vivendo o Deus do tempo. Jeane, nós já estamos vivendo. Não está aparecendo aqui para mim muitas pessoas que estão comigo hoje, mas nós já estamos vivendo, gente. Aperta aí e dá aí um sinal aí para mim que você está comigo, porque eu não estou conseguindo aqui, não está passando aqui para mim quem está comigo. Vamos juntos. O que Neemias então fez para a gente, sabe, ir no ponto em que nós estamos vivendo? Neemias, ele com essa forma de integridade, honestidade com Deus, ele pede permissão para sair do serviço como copeiro, para ele ir lá e ele, Lourdes, falar, estamos juntos aqui, ó, e ele ir lá e falar, sabe, para escrever uma carta, ele pede para o seu patrão, o seu mestre, ele olha que lindo, né? Ele pede permissão. Ele não vai, Deus tá me mandando, eu vou. Não, gente. Ele pede permissão para o seu rei e ele pede para que seja escrita uma carta.
e enviada para o outro governo, para ele ir para ajudar, e para poder lá, então, ser agora aquele reconstrutor na cidade. Eu imagino que Deus já viu isso há muito tempo, gente. Nós estamos vivendo o Rio do Leão. Ó, e o Rio do Leão está passando no nosso Brasil. Sabe o que significa isso? Que Deus está restaurando a autoridade. Deus está restaurando o governo. Deus está restaurando na hierarquia o governo. Deus está restaurando, gente. E nós não podemos cortar isso. Nós precisamos unir forças para o quê? Porque Neemias foi sozinho. Ele recebeu uma incumbência no coração dele. Ele levou com ele uma ordenança, ó. Porque Deus falou para ele que aquilo tinha acontecido porque havia a desordem. Então, aí Deus vem e agora, na ordem que Deus deu para Moisés, Deus faz Neemias lembrar dessa ordem. E ele vai dizer: se vós fordes infiéis a mim e vos espalharei por entre as nações, eu vos espalharei por entre as nações. Então quer dizer que quando uma pessoa é infiel a Deus, ele espalha com a pessoa? Mas se você converter o teu coração, quer dizer, conversão, você está indo aqui, de repente você converge. Isso significa ideia. Eu estou indo numa crença, numa ideia aqui, isso aqui é honesto, é sadio, é íntegro aos valores. E de repente alguém fala na minha cabeça e eu viro, eu mudo de ideia. Para com isso. Você tem que entender que você não tem que ficar indo pela ideia dos outros. Você tem que entender a palavra. Ser educado pelos princípios. E você convertendo o teu coração a Deus novamente, você vai ouvir os estatutos do Senhor. Você vai cumprir com as ordenanças. Então você vai andar em ordem. E o povo tinha virado no avesso. E daí aconteceu a desordem em Jerusalém e destruído. Agora Neemias, ele vem então, como ele foi enviado para ajudar, agora ele vem e ele pega, na reconstrução homens e que com o mesmo propósito. Eu acredito que Deus, quando ele atendeu já o Brasil, para ele manietar a corrupção e a feitiçaria, ele colocou no coração de pessoas. Talvez eu nem conheça, nunca nem vou saber, nem você, mas lá já Deus atendeu e levantou. Deus levantou Moisés para libertar. Deus levantou Neemias para restaurar e reconstruir, reestruturar as portas. Assim está sendo feito no nosso país. E interessante que daí ele vai sozinho, sonda toda aquela destruição, e eu acredito que Deus fez isso já, sondou, e agora ele começa então a juntar pessoas. Com Neemias foi assim, ele começou a juntar pessoas. Neemias foi, entrou pela porta do vale, saiu pela porta do monturo, olhou o que tinha e por onde iria começar a reconstrução dos muros e as portas, qual era a ordem das portas, e ele começa a então, dentro da análise que ele faz, ele começa a pensar, né, que ele tem que ter pessoas junto com ele, porque havia um segredo dentro do coração de Neemias. Deus tinha colocado algo dentro do coração de Neemias, né? E agora ele estava fazendo exatamente o que Deus lhe ordenou, colocou dentro do coração dele, sem contar nada para ninguém. Ele estava lá quietinho, aí ele viu tudo, analisou tudo, então ele entende que a primeira porta é a porta das ovelhas. Tem que restituir essa porta, que é a porta das ovelhas. Ele entrou pela porta do vale, passou pela porta, saiu pela porta do monturo,
E daí agora ele analisou tudo e ele entende. A primeira porta que tem que ser reconstruída é a porta das ovelhas ou do boi. Porque ele tinha que trazer de volta as pessoas como humildade, obediência. E quem que são essas pessoas? São aqueles que fizeram a desordem, que não ouviram Deus. Olha, Deus, ele já restaurou. Quando ele levantou Neemias, que eu acredito nisso, aqui nesse país, nesse Brasil, ele já começou a reconstruir a porta das ovelhas. Mas como assim? Lembra lá, em 2019? Começou a orar, a declarar, alguém se levanta e lá em Brasília começa a clamar e daí começa o povo a se despertar. O que está acontecendo? O que nosso país... Uau! Começa Deus a despertar as pessoas. Volta pela porta, volta pela porta. Eu vou fazer aqui a reconstrução. Volta pela porta. Gente, Deus não está vendo isso agora. Deus já viu, já fez. O que nós estamos vivendo é só uma sequência do que nós temos que continuar. Está tendo uma sequência do que Deus já fez. E nós não podemos cortar. Nós temos que continuar na sequência da ordem. Até haver toda a reconstrução dos muros e das portas. A porta da ovelha, eu acredito que já foi reconstruída. O povo começou a voltar para Deus novamente. Daí vem o caos da pandemia, mais ainda. E isso fez com que o povo se despertasse, porque quem não morreu ficou. E quem ficou parou para pensar na vida. E cadê Deus? Aonde está Deus? Não morri. Então deve ter um destino para você ainda aqui. Tem um propósito para você. Vai falar para mim que você não pegou na fé. Pegou sim. Você não tinha por onde. Nós não tínhamos por onde. Até que a vacina veio, não tinha, mas estava todo mundo grudado em Deus. Espíritas, católicos, a crença que você quiser ter, umbandistas. Olha, eu vou falar até para você que o satanista, tá? Que é um filho de Deus, porém ele tem uma crença, ele acredita em algo, mas na hora que ele morrer, vai ter ali que aceitar Jesus, porque senão não vai para o céu, filho. Então, não é só os evangélicos, não, é o mundo, são os seres humanos, é o espírito, é o teu espírito, na hora que os bichos comem tudo, o corpo, fica o espírito, e para onde que o espírito vai? Vai para onde? Você quer ir para o inferno? Você quer ficar lá no Seol? Você quer ficar lá na quinta dimensão? Para ficar, sabe, sendo analisado? Tudo de errado que você fez aqui na Terra? E daí para você viver no descanso ou viver na tribulação? Então, não, pera um pouquinho. Então, todos nós só temos um destino no espírito. Aqui na Terra que vira tudo esse negócio, cada um acredita numa coisa, cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa, sabe? Mas se você for olhar, tudo é Deus, gente. Então Deus permite coisas acontecerem. Daí para você entender que isso é uma criação de ideia. É uma criação de ideia. É uma criação de ideia. Um fala, o outro segue. Um acredita naquilo, cria força com aquilo e segue também. A verdade, ela precisa retornar. E o que ela está dentro de você falando?
que muita coisa que você constrói vai ter que desconstruir. Se você não desconstruir aqui na terra, vai ter que ser desconstruído no espírito. E daí, nós vamos tudo, sabe, prestar conta disso. Então, para que ficar em desordem? Mas não, é o ser humano, né? É o coração que imagina o mal. É o coração, a mente que vai, sabe, inverter valores. Porque aquilo que você carrega na tua raiz te dá a inversão de valores. Então, se o seu pai era alguma coisa boa, tua mãe era coisas boas, os teus antepassados, você é uma árvore, você carrega isso que eles trouxeram para você. E aí, a educação? Aí, se você virou alguma coisa que inverteu os valores dos teus pais, né? Quanto pai, quanta mãe que não chora? Pelo amor, chora demais. Por quê? Porque não foi isso que eu te ensinei, filho. Não foi assim que eu eduquei você. Mães e pais que choram. Ou que acabaram um dia convergindo o coração de volta a Deus e dizendo, fui, agora não sou mais. Mas e o filho nasceu com essa raiz. E daí a mãe chora, a mãe descabela e olha aí. E por quê? Porque ela tá gemendo. Por quê? Porque ela educou o filho daquele jeito. Então, assim, tem que de volta retornar. Quer dizer, toda a vida a gente vai sofrer desconstruções. Desconstrói para construir. E é isso a vida. Então, pessoas são pessoas. Para e começa a perceber isso. E a gente vai olhar e a gente só tem uma porta. É Jesus. E ele diz, eu sou a porta. E aí, Neemias, vamos reconstruir todas as portas. 12 portas precisam ser reconstruídas. Por quê? Porque a ovelha tem que voltar para o seu pai, o seu Deus. Isso já aconteceu. Daí a segunda porta, como ontem a gente já falou, né? Das portas, né? Ai, gente, é tão maravilhoso você entender isso, que o retorno já começou, já aconteceu, já. Aí você fica aí se batendo, sabe? Não, vamos embora, vamos continuar. Nosso negócio é continuar a viver o que nós já estamos vivendo. Ó, as portas dos peixes. As portas dos peixes, ela vai dizer para nós, e é interessante, que essa reedificação da porta dos peixes, que daí se levantaram as portas amadeiradas, né, emadeiradas, né? E aí foi lindo e colocaram as suas fechaduras, os seus ferrolhos. Ela era a porta que atribuía aos comerciantes de várias regiões, pessoas, trabalhadores. Para você pensar. Olha o agronegócio, os trabalhadores do campo. Segunda porta já foi reconstruída aqui nesse Brasil. Mas tem muita gente desempregado, tem muita gente. Olha, gente, trabalho tem para muita gente. Tem. A questão é que pessoas escolhem o que elas querem trabalhar. Então, às vezes ela tem um talento, isso é educacional, tem um talento dentro dela, mas ela não quer pegar aquele talento para ela trabalhar com o talento. Porque não existe um ser humano na face dessa terra que não tem uma raiz de empenho. Tem, porém, empenho ele não quer ter. Então é uma escolha. Ou você quer trabalhar ou você não quer trabalhar. Mas e eu trabalho e sou mandado embora e daí fico desempregado. Pode parar para você pensar que algum defeito aí tá tendo. Daí se você analisar quantos trabalhos você foi mandado embora, quantas portas já se fecharam para você, será que isso não é uma perseguição na tua vida? Isso não é uma forma de você atribuir a alguma coisa que precisa ser reconstruída em você? Será que você não está procrastinando com teus talentos? Será que você não está com alguma deficiência no teu emocional e que atribui daí a preguiça? Ou a procrastinação? Ou a forma
violenta de você olhar e dizer que é muito mais fácil você se justificar por aquilo que você não faz e colocar o olho em quem está fazendo e achar errado o que o outro está fazendo e você que não faz nada. Então, assim, justificação, né? Porque tem alguma coisa que existe de bom dentro de você. Nós temos vários construtores de obras. O choro deles não tem mão de obra. Daí tem os caras, as pessoas com portas abertas para trabalhar, mas não querem trabalhar. Então, assim, tá faltando emprego ou é a pessoa que não quer trabalhar? Porque às vezes ela tem uma vergonha. Aí a gente não vai abrir isso aqui hoje não, tá, gente? Mas isso é educacional. Isso é libertador e é educacional. Às vezes a gente tem que pensar nisso. Mente, a escravidão mental tem que ser liberta. E Deus, aqui no Brasil, já começou. Então essa restauração já também. Agora, a porta velha foi a terceira. A terceira foi restaurada, que era a porta antiga. Ela tem dois significados, né? O passado do homem, do velho homem, que morreu agora para o mundo e ressurgiu para Deus como nova criatura, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E a segunda seria as iniquidades que essa pessoa, como velha criatura, carregava. Não, Deus, e ele vai falar na palavra dele, né? Que o iníquo carrega a iniquidade. E as iniquidades são as obras da carne. Daí você vai falar assim, isso é pecado. As obras da carne são pecados. Bem pecados, sabia? E daí, como é que faz? É se libertar daquilo que ficou de velho dentro do teu pensamento, da tua alma, do teu pensamento, da tua mente emocional, dentro do teu coração. Então você tem que se libertar dessa velharia que você carrega. Então quer dizer que essa porta também já foi restaurada na nossa Jerusalém, na nossa nação? Eu acredito. Sabe por quê? Porque os que já tinha os remanescentes, eles começaram a tudo a retornar. Mas como assim? Aquele que carregava, que já tinha entendido Jesus e que carregava a velharia como obras da carne que estava lá dentro ainda, ele teve que subsistir ao tempo. E ele não deixou Jesus dentro dele, porém ele simplesmente saiu de dentro de algum espaço, mas ele não saiu de dentro dele. Então ele tem que o quê? Ele tem que voltar. E isso já começou também a acontecer há algum tempo, gente, aqui. Não muito longe não, agora. Dentro do nosso país. Em 4 anos. Se você parar para você analisar isso. Interessante que a porta velha significava, então, as velharias de um sentimento, de um pensamento. Sim, para reconstruir Jerusalém pelas portas, reedificar as portas, elas significavam o quê? Coisas do tempo. Pessoas praticando coisas erradas. Inversão de valores. Destruição. Escravidão. Mentalidade que precisava ser e gerar conhecimento espiritual. Então as portas, elas de volta, elas vêm. E agora na nossa nação, por quê? Porque Deus não quer que você fique como um iníquo, vivendo o que existia dentro de você pelo passado que você tinha. Não, teu pensamento tem que mudar. E nessa pandemia mudou muito o pensamento. Você não é mais a mesma pessoa. Você não morreu, você é outra pessoa. Você passou a dar valor na vida e começar a entender que a vida, ela é uma só. E você, aqui na Terra, nesse mundo, você tem que viver muito bem ela. E qual a porta que nós estamos? Ontem eu falei e hoje eu falo de novo. Porque eu acredito.
que é a porta do vale. A quarta porta. A porta da decisão. E essa porta do vale é a porta que nós precisamos agora decidir. Se vamos para a porta do monturo. Daí você vai falar assim, o que isso significa? Significa que a porta do vale, Clarice, que é a porta da decisão, eu decido se eu quero ser de Jesus, pegar as raízes de valores que existem dentro de mim, carregar os princípios de ordem de Deus, viver dentro da ordem de um país com ordem, decência, progresso, paz, produtividade, frutificação, emanações, ou você acaba tendo que viver algumas coisas que voltará à escravidão e à desordem. Você é quem sabe. Então, eu estou aqui com o propósito de chamar você para decidir pelos valores com o qual você carrega. Se você carrega valor de fidelidade, de integridade, de honestidade, tem caráter aí dentro de você, você conhece a palavra de ordem, de princípio, que é a palavra de Deus, e nós oriundos desta palavra de Deus, porque nós somos oriundos dessa palavra de Deus. Nossa mente, que a gente pensa, como o apóstolo Paulo nos ensina, que os nossos pensamentos têm que ser renovados, os nossos sentimentos têm que ser novos, outro. Tomar o vinho novo, viver com alegria, com multiplicação, com abundância. Ou você quer viver em traumas, em dores, em escassez. E eu quero viver abundância. Eu quero estar com a minha liberdade. Os meus filhos, os meus netos. Eu estou entendendo o tempo que nós estamos vivendo. E eu, como uma líder espiritual, eu sigo e caminho. Não é como um título que eu carrego ou uma placa de ministério. Não. Mas é como uma educadora. Uma educadora de princípios. Uma educadora de princípios que forma caráter. Nós estamos aí com as nossas crianças, tudo para que a gente olhe para elas e a gente veja a educação que nós estamos dando para as nossas crianças. Porque a educação, pai, mãe, professores, educadores, amigos, pessoas, parentes, a educação que você dá para o teu filho é a educação que ele vai carregar para ele daí educar outros que virão como descendentes dele, porque a tua geração, ela não se acaba, ela permanece, e de geração em geração, as águas das emoções, elas precisam ser movidas, e você precisa entender que nas raízes, Leviatã, ele não pode ser mais uma doutrina, como um aprisionador das tuas raízes emocionais. Você tem que ir para a razão. E na razão existe Deus, justiça, dignidade. Deus, ele não ama a injustiça, ele ama a justiça. Agora o ser humano escolhe. E Deus permite muitas vezes. Por quê? Porque estão em desordem. Então, observe o que Deus já fez pelo nosso país. O que ele já levantou de pessoas, o que ele já está com a chama acesa e o que ele está fazendo nesse tempo. Leia no Espírito e prossiga. Vamos juntos, num único pensamento, num único sentimento, num único propósito. Vamos para a quinta porta. A porta nesse nosso país são 12 portas. 12 portas, até chegarmos à última. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos cansar, nós não vamos abaixar a guarda, nós vamos continuar. Eu acredito nisto e chamo você
a viver isso e dar continuidade ao que Neemias está reconstruindo no plano espiritual e materializando aqui na terra. Isso significa que Deus levanta no plano espiritual os seus anjos, os arcanjos. Ele levanta o seu exército, conhece a causa. Deus conhece a causa e levanta o seu exército e começam a trabalhar em favor. Nós estamos no Rio do Leão, nesse país. E o Rio do Leão restaura a autoridade. E a autoridade, lideranças, elas são os responsáveis para organizar ou reorganizar uma nação, um estado, uma cidade, um bairro, uma casa. Eu acredito nisto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem está aí ainda comigo, dá o seu Lília. Oi, Lília. Não está passando o nome das pessoas, eu quero orar. Kizzy, Aline, gratidão porque vocês estavam comigo aqui esse mês todo nessa live. Ainda dia 31 estaremos aqui porque essa live é outubro. E nesse propósito nós estamos firmes, focados. Eu acredito. Vem comigo. Deus, em nome de Jesus, que, Senhor Deus, a gente entenda e as pessoas, Pai, alcance as pessoas, Pai, para que elas entendam o que o Senhor está fazendo pela nossa nação. A nossa Jerusalém aqui brasileira. A nossa Jerusalém brasileira, Pai. A nossa terra que emana leite e mel. Senhor, converta os corações das pessoas ao Senhor. Nesses dias, Pai. Atenda, Senhor, porque o Senhor já atendeu os nossos clamores por uma nação. Agora nos ajuda a dar continuidade disto tudo. Eu acredito e creio, Pai, que o Senhor é o Deus na nossa nação. E a educação por princípios, ela continuará, Senhor, com a sua liberdade. E poderemos, Senhor, banir, Senhor Deus, com aqueles que carregam as iniquidades, Pai. Aqueles que fazem e praticam as iniquidades. O Senhor é um Deus de justiça. E eu creio desta forma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma excelente semana para você.